Só um pouquinho que eu vou fazer um teste aqui. Bom, então boa tarde de novo, turma. Vamos começar a nossa aula aqui, que é a segunda aula sobre o conflito árabe-israelense, ou, se quiser chamar assim, né, judeu-palestino, mas formalmente se chama árabe-israelense. Por quê? Porque os palestinos são uma parte do povo árabe, é o povo árabe como é chamado ali na região de Israel. Né? Israelense porque é a definição formal do povo que está no Estado de Israel. Nem todos necessariamente precisam ser da religião judaica. Portanto, quando a gente diz judeu-palestino, a gente circunscreve, limita muito a questão por um foco específico que é a religião. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? Uma questão territorial, política, de recursos físicos ali, muito mais ampla do que só a religião. A religião é um componente importante, fundamental, mas não é o único, só para lembrar esse detalhe, né? Indo aqui para a página do Moodle, tá? Você já deve ter visto, eu avisei vocês pelo WhatsApp, né? Aqui tem uma série de questões que a gente vai dar uma analisada nelas, né? Certo? Que é para entender melhor esse conflito, correto? E é isso aí. Então voltamos lá para a nossa trilha aquela. Não é isso aqui. Cadê? Tá aqui. Tá. Então a gente tinha visto, só para dar uma relembrada, né? O primeiro conflito, que foi a Guerra de Independência, que foi a formação do Estado de Israel. Legal? Aí a gente chegou nesse daqui, ó, que era o conflito por Suez. Né? O primeiro conflito foi quando a ONU tentou fazer um Estado binacional, partilhando o território da Palestina para os imigrantes judeus, né? Não existia ainda israelense porque não tinha Estado de Israel, né? Para os imigrantes judeus e para o povo árabe no local, que eram chamados palestinos. Não deu certo. Os palestinos rejeitaram a presença maciça dos judeus, vocês viram ali nos mapas anteriores, né, que foi uma migração muito numerosa, de repente, né, e de repente nós tínhamos essas colônias judaicas aqui, né, e de repente, em 1917, em 1947, nós já tínhamos uma grande parte sendo tomada pelo que viria a ser o Estado de Israel, né? E daí os árabes locais aqui, os chamados palestinos, rejeitaram essa presença, teve diversos conflitos entre eles. Os judeus, já acostumados a perseguições políticas, já estavam preparando para se defender, né? E eles entraram em conflito com os árabes locais, levando então à formação de um Estado único, o Estado de Israel. Consequentemente, vários palestinos começaram a fugir. Isso levou com que alguns países árabes se unissem, apoiando os palestinos. Um dos mais proeminentes foi o Egito. O Egito, a gente tem muito costume de encará-lo como um país africano, e realmente ele está na África, só que ele está do ladinho de Israel, né? Então é um país ali da região do Oriente Médio. E o Nasser, como era chamado, Gamal Nasser, ele nacionaliza um canal que era importantíssimo para a França e Inglaterra. Tá? Quando ele nacionaliza, o que quer dizer isso em termos práticos? Ele estatiza, ele pega o que era uma propriedade privada estrangeira dentro do território do seu país e diz simplesmente que aquilo passa a ser do governo, ou melhor, do Estado egípcio. Sem direito à indenização, porque normalmente quando isso acontece hoje em dia, se indeniza o proprietário. Olha, você vai perder esse território, mas nós vamos pagar. Ah, mas eu não quero vender. Não, a nossa lei é essa, tu vai ter que vender, entendeu? No caso ali, houve uma estatização pura e simples, sem nenhum tipo de indenização. Só que isso implicava num controle de uma passagem por duas potências europeias. Estados Unidos e União Soviética, que estavam no comando, digamos, do mundo, né? Claro que isso aí é uma força de expressão. Os europeus da época não admitiriam que estavam sob comando norte-americano ou soviético. Mas, na prática, quem tinha mais armas acabava pitando mais alto, né?
Então, os Estados Unidos e a União Soviética, através da ONU, pressionaram os europeus para saírem dali. E Israel também, consequentemente, que tinha os seus interesses em diminuir o poder do Egito. Por quê? Porque o Egito era uma ameaça para ela por fazer parte de um grupo de países árabes contrários à sua presença ali, né? Então, esses três países saíram como derrotados desse conflito e o Egito saiu ganhando, mas vamos lembrar que ele saiu ganhando não por mérito próprio, e sim pelo apoio de superpotências rivais, porém que naquele momento histórico se uniram, né? Era mais interessante que o canal de Suez não ficasse sob controle europeu para esses dois países aí, né? Então, olha só como é interessante isso. A geopolítica ela não tem paixões, né? Porque se fosse uma questão passional, de paixão, de torcida por um time ideológico, provavelmente os Estados Unidos deveriam apoiar a França e a Inglaterra. Israel era o mais racional do ponto de vista ideológico. Mas do ponto de vista prático, do interesse econômico, não era, né? Então a geopolítica a gente tem que entender sobre esse prisma, o prisma do interesse. Eu vou chamar de egoísta, mas é uma palavra até tola, porque na verdade todo interesse é egoísta, né? Todo interesse parte das necessidades de alguém sobre os demais, né? A não ser que tu tenha interesse mútuo, correto? Mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Bom, em 1967 houve uma guerra de 6 dias. Então, em menos de uma semana, né, houve um ataque de Israel ao Egito, à Jordânia, à Síria, né, um ataque fulminante. E esse ataque fulminante fez com que Israel dominasse toda essa península aqui do Egito. O Egito é um país que se estende para cá, ó, para oeste, tá? Essa aqui é chamada Península do Sinai. Essa pontinha dela que avança aqui em direção a Israel, que é a chamada faixa de Gaza, que é um território bastante pequeno, tá? Essa parte aqui que está no meio de Israel, que se chama Cisjordânia, e aqui a fronteira com a Síria, uma elevação que é chamada de Colinas de Golã, Golã, tá? Colinas, porque aqui uma parte mais alta, olhando daqui para cá, aqui tem uma baixada. Nessa baixada, tu tem agricultores israelenses. Mas por que Israel atacou esses países? Ela viu a oportunidade de atacá-los. Porque o Serviço Secreto de Israel, que é conhecido como Mossad, né? M-O-S-S-A-D, Mossad, né? Soube dos planos da chamada Liga Árabe. O que é a Liga Árabe? A União dos Países Árabes, que era contrário a Israel, ou seja, o Egito, a Jordânia, Síria, etc., tensionavam atacar Israel. E o que ela fez? Ela fez um contra-ataque. E claro que isso é com espionagem, né? Espionagem, diferentemente dos filmes, que a gente vê o 007 fazendo acrobacias, entrando com a cara e a coragem nos territórios inimigos, de terno, bem passado, e depois de brigar com meio mundo ainda fica com o cabelo penteado. Não é assim que funciona, né? Na verdade, tem muito compra do inimigo. Sempre existe as fraquezas humanas, né? E é com isso que os estados contam. Então, através de informantes que são devidamente pagos, regiamente pagos e bem remunerados, se obtém informações de quem do outro lado pode fornecer informações. Aí esse informante, que acaba sendo um X9, um dedo duro, como era chamado na ditadura brasileira, né, vai até um deles, que ocupa um cargo importante no governo rival, e faz uma oferta. Olha, fulano de tal lá me perguntou se você gostaria de passar informação para ele. O cara, se for muito devoto do governo, o que geralmente não é, manda matar esse informante. Mas esse informante que veio perguntar para o fulano do governo se ele quer fazer um servicinho por fora, vamos chamar assim, né? Quer fazer um servicinho por fora, tem todo um código para insinuar o que ele quer, geralmente é um cara que faz serviço para os dois lados, é um agente duplo. É quem paga mais. Aí se contacta alguém do governo, não precisa ser do governo um presidente, pode ser um oficial das Forças Armadas que está descontente. E é importante saber o máximo de informação sobre o inimigo. Por quê? Porque às vezes tu detecta quem é que está descontente com o governo. Imagina um militar egípcio
que recebera a promessa de uma promoção. Professor, Israel, nesse tempo, ela era tomada por uma frente judia, certo? Sim, até hoje. Mas por quê? Sim. Não, só para saber, porque eu estava perdido tentando Israel, entender. Israel, desde 1948, já se torna um Estado controlado pelos judeus. Né? Não tem mais nada de binacional. Só que ali dentro ainda existe o povo palestino. Uma boa parte migrou, uma boa parte foi embora. Agora, quem fica palestino, quem é palestino e fica dentro de Israel, é um escravo? Não. É uma pessoa que mora dentro de Israel. Mas essa pessoa tem a nacionalidade israelense, ela não tem cidadania completa. Geralmente, ela não pode, por exemplo, se candidatar e subir um alto posto do governo, entendeu? Fica como que um Estado com duas nacionalidades, quase. Só que o cara que é palestino, em Israel, geralmente ele tem um nível de vida melhor do que um palestino nos países vizinhos. Melhor do que no Egito, do que na Jordânia, do que na Síria, do que no Líbano. Então por que ele... Então, o motivo, muitas vezes, do palestino ficar em Israel é um motivo econômico. Mas ele não é ruim não morar num país não ter os mesmos direitos políticos? Claro que é ruim. Só que aí que tu tem que estar, aí que tu tem que ver, tem que fazer tem que tomar uma decisão. Tu prefere ficar nesse país tendo uma melhor qualidade de vida, empregos melhor remunerados, ou tu prefere ir para um país vizinho, de repente ter direitos políticos semelhantes, o que não é tão simples, porque tu pode ser árabe e pode ser palestino, que é árabe, e morar na Jordânia, que é árabe, mas tu não vai ser jordaniano. Tu não nasceu na Jordânia. Então tu também fica sem direitos políticos. É a mesma coisa. Tu pode ser cristão aqui no Brasil. Tu migra para a Argentina, que é majoritariamente cristã também, significa que tu vai ter os mesmos direitos políticos de um argentino? Não. Entendeu? Então, o cara fica assim, bom, eu vou lutar pela minha causa aí para a Jordânia, eu vou continuar com o meu emprego aqui, que eu estou ganhando, que eu tenho uma casa, eu tenho uma vida para os meus filhos. É uma decisão, entendeu? Então, tem palestinos que moram em Israel. Então, economicamente, nessa época, Israel se encontrava melhor suprimida do que os países que a cercavam. Melhor suprida, sim, até hoje. Israel é um país de primeiro mundo. É um país de primeiro mundo, só que tem territórios dentro de Israel onde tem uma população pobre. E geralmente essa população pobre, isso a gente vai entender mais no final da aula, ela está sob um governo palestino. Por quê? Porque foram feitos acordos e houve uma divisão do território. Mas nesse momento histórico aqui, de 1967, Israel tomou tudo isso daqui. Ela sabia onde estava cada avião do Egito aqui no Sinai. Onde estava instalado cada avião do Egito. Como é que ela sabia disso? Não tinha tecnologia de satélite que tem hoje em dia. Ela sabia onde estava cada avião do Egito. Israel destruiu toda a força aérea do Egito. Os caças israelenses foram para o Mediterrâneo, para oeste. Os radares egípcios detectaram. E, de repente, numa curva muito rápida, se voltaram para o sul. Não deu tempo dos pilotos egípcios pegarem seus caças e voarem. Não deu tempo. Destruíram tudo. Ela subiu com tanques nas colinas. Aqueles tanques têm aquelas lagartas, né, que não é pneu, é lagarta, é ferro. Subiu as colinas e tomou aqui. Está aqui até hoje. Por quê? Daqui dessas colinas, os soldados sírios ficavam fazendo tiro ao alvo nos agricultores israelenses. Ela tomou a Cisjordânia toda e tomou a faixa de Gaza. Ampliou enormemente seu território em 6 dias. Aí, como os palestinos viram que não teriam como enfrentar Israel num exército convencional, mais ou menos nessa época surge a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Ela era uma organização que congregava várias organizações de grupos palestinos. Daí tinha grupo palestino a favor da democracia, tinha grupo palestino que era a favor de um sistema capitalista, ou democracia, tinha grupo palestino que era a favor de um sistema socialista, tinha grupo palestino que era a favor de comunismo mesmo,
Quer dizer, as pessoas se dividem segundo as suas crenças ideológicas, mas elas se unem ali devido a uma opressão comum do Estado de Israel. Então elas eram unidas em torno da causa palestina, mas as suas propostas divergiam. Como Israel estava realmente numa situação muito superior, então o jeito foi se unir numa organização só, os palestinos. Né? E essa OLP tinha um líder, esse cara aqui, ó, Yasser Arafat. Morreu faz alguns anos aí, durou muito tempo, né? E esse cara, ele foi responsável por vários ataques a Israel e principalmente no exterior. Como assim, principalmente no exterior, não, principalmente em Israel, mas também no exterior. Como assim? Assim sendo, pessoal, que como não dava para confrontar diretamente, a solução é qual? A solução passa a ser o terrorismo. O terrorismo ele surge devido à não equivalência de forças. Um é bem mais fraco que o outro, se tu vai para um embate corpo a corpo, num campo aberto, num fronte de batalha, tu perde, tu simplesmente é destruído. Qual que foi a solução para os palestinos? Se organizar em grupos terroristas. Mas aí começa um reino de terror, né? Agora, olha esse episódio aqui, ó. Em 1970, o governo da Jordânia ele massacra 4.000 palestinos e fere mais 11.000 que estavam dentro da Jordânia. Era daquele pessoal que tinha saído do território lá que dividia com Israel e foi para os países vizinhos. Mas como assim? Na Jordânia eles não são árabes? Os palestinos também não são árabes? São. Só que vários desses palestinos eles tinham ideais revolucionários de mudar o governo, de criar um outro tipo de sistema. E na Jordânia é super tradicional, é monarquia até hoje. Tem príncipe, tem rei. Então é autoritário, não é monarquia constitucional como no Reino Unido, como na Dinamarca, que tem um código de leis que existe há séculos e tem que seguir. Não, lá é o poder do. É uma monarquia como era na Idade Média na Europa. Monarquia absoluta, um pouquinho depois da Idade Média, monarquia absolutista. É o rei que manda, só quem vai ter o poder é a dinastia dele, a família dele, e deu. Então, tu tem um bando de palestinos com ideais reformistas, na melhor das hipóteses, de fazer reformas no sistema, com eleições democráticas, ou ter revolucionários que queriam derrubar o governo da Jordânia, elimina esses caras. E foi isso que aconteceu. Então, vejam, é esse que é o lance da geopolítica, é entender os interesses. Ah, mas não eram árabes, não tinham que se unir totalmente. Se fosse assim, a parada já tinha sido resolvida há muito tempo, né? Porque tem uma maioria de árabes ali. Só que os árabes se dividem, como os seres humanos se dividem em todo lugar do mundo, por interesses econômicos, políticos, de domínio. É isso aí que são as regras do jogo, um jogo meio sem regras, entendeu? No mundo inteiro. Chamado grande jogo, né? Great Game. É isso aí, entendeu? Quando os Estados Unidos se aproxima da China para isolar a União Soviética, as pessoas dizem, mas não é o comunista, como é que está se aliando a ele? Para enfraquecer o teu principal rival. É isso aí. Em 1971, esses palestinos são expulsos da Jordânia e vão para o sul do Líbano, que é um país que está aqui, ó, ao norte de Israel, um paísinho aqui. Tá? Bom, em 1973 ocorreu a Quarta Guerra Árabe-Israelense, Guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra em que Israel perdeu posições. Na verdade, ela não perdeu posição física, mas ela perdeu uma posição moral e estratégica. Yom Kippur, que significa o dia do perdão, é um dia em que os israelenses jejuam. Eles ficam horas sem tomar água, sem comer. É um dia dedicado à reza, ao dia do perdão, ser perdoado pelos seus pecados. Né? E foi justamente nesse dia, agora tu já percebe uma certa inteligência dos árabes crescendo, né? Inteligência estratégica que eu estou falando, né? Porque antes era guerra meio no mata-mata, né? Nós temos mais força, vamos atacar eles de qualquer jeito. Israel mostrou que o serviço de inteligência é fundamental, né? É fundamental. E daí o que ela fez? Daí os árabes viram, bom, se é assim, vamos jogar de modo mais inteligente. Atacaram Israel justamente num dia que eles estavam despreparados. Né?
Inicialmente houve uma vitória árabe, Israel consegue expulsar os invasores, só que o que acontece, né? Os árabes mostraram que a organização deles poderia impor baixas a Israel. Então, em termos militares, digamos que ficou pau a pau. Mas em termos estratégicos, isso levou a uma união dos árabes. E se formou a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que a gente já estudou sobre ela, se lembra? E o que aconteceu? Em 1973, o preço do barril de petróleo no mercado internacional era coisa de 2 dólares e 90 centavos. Um barril de petróleo são cerca de 165 litros, uma coisa assim, tá? Vamos falar de Brasil. O Brasil consumia, na época, cerca de 600 mil barris por dia, com transporte, com produção de energia, etc. e tal. Em 1973, o preço do barril passou de 2 dólares e 90 centavos para mais de 9 dólares. Ou seja, mais do que triplicou o preço em um dia. Como é que os árabes conseguiram fazer isso? Através da OPEP, eles reduziram a oferta. Porque o jogo é o seguinte, né? Se tu produz pão na tua padaria, eu produzo pão na minha padaria, eu vou tentar vender mais barato. Para eu vender mais barato e ganhar do meu rival, meu concorrente, né? Eu vou tentar produzir mais pão para vender para mais pessoas e com isso eu vou acabar vendendo mais, mas eu posso baixar o preço, porque eu consigo um volume de dinheiro suficiente para eu tocar minha produção, né? Então a gente vai sempre produzindo mais, essa maior oferta faz o preço cair. É que nem época de banana na feira. Tem muita banana, então o preço da banana cai. Em época que não está para colheita de banana, tu vai comprar uma banana, se torna cara, porque é escassa. O que os árabes fizeram? Eles reduziram a oferta, escassearam o petróleo. E deu o petróleo, ficou mais caro. Paga, quem consegue pagar, compra, leva quem consegue pagar mais caro. Você lembra quando começou esse negócio da pandemia, o preço do álcool gel como subiu? De repente ninguém dava bola para aquilo. Quando veio a pandemia, começou a faltar álcool gel. Aí tu ia no mercado, o preço do álcool gel tinha subido horrores. Lembra disso? Professor, e já tinha alguma influência das duas potências do mundo bipolarizado da época em Israel até então? Os Estados Unidos já estava presente, a Rússia em Israel? O que acontece ali no contexto do Oriente Médio é que existe o aliado da potência e aquele tem um inimigo que é aliado da outra potência, entendeu? Como boa parte dos países árabes ali tinha aliança antes com a Inglaterra e com a França, quando a Inglaterra e a França, depois da Segunda Guerra Mundial, elas perdem poder, elas deixaram um campo vazio para superpotências vencedoras do nazismo, que eram a União Soviética e os Estados Unidos, dominarem o local. Né? Como tu tinha muito judeu que foi para os Estados Unidos e tu tinha uma comunidade judaica internacional forte nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, esses judeus nos Estados Unidos apoiaram fortemente Israel. E, diferentemente, os judeus na antiga União Soviética e antes ainda na Rússia, eles sofriam perseguição, né? Que o cristianismo ortodoxo lá não tolerava os judeus. E os Estados Unidos já é um país capitalista até a medula, né? Então, tu vem para cá com grana, tá valendo. Tá valendo. Tem uma separação clara entre Estado e Igreja, né? Essa separação clara entre Estado e Igreja foi ameaçada agora, recentemente, com Bush no poder, com Trump, etc. e tal, né? De fazer um governo mais anti. Tanto que o Trump, uma das propostas de campanha dele, era limitar a imigração islâmica para os Estados Unidos. Não conseguiu. Não conseguiu. Porque tu não pode, por lei, nos Estados Unidos, pela Constituição deles, que é respeitada, né, desde a sua fundação até hoje, tu não pode discriminar por religião. Então tu pode ser contra árabes muçulmanos, mas tu não pode impedir a entrada deles. Tu pode limitar a quantidade de imigrante, mas aí tu não pode dizer eu quero mais cristão do que muçulmano. Não tem como, pela Constituição dos Estados Unidos. E no caso da Rússia, o papo é outro, a conversa, o buraco é mais embaixo. Lá, se o mandatário do poder, que é o Vladimir Putin, decide uma coisa com o seu grupo lá, aquilo vai ser seguido. Né? É diferente, é um país bem mais autoritário.
Então, os Estados Unidos são uma superpotência, eles têm a sua política externa bem imperialista, mas não imperialista no molde tradicional de domínio territorial, mas sim de influência econômica, que é até mais inteligente, né? Que domina melhor. Tu deixa o domínio territorial para os teus aliados no território. Mas eles têm uma constituição interna que é muito forte. Né? Porque se essa constituição for desrespeitada, tu tem praticamente uma guerra civil nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem cerca de 300 milhões de habitantes, mais de 300 milhões de habitantes. Mais de 100 milhões lá tem porte de arma. Eu me lembro que uma vez o presidente dos Estados Unidos era aquele cara moderado, o Bill Clinton. E devido a esses massacres na escola, porque daí eles têm as zonas que são free guns, livre de armas. E geralmente é que acontece o massacre, né? Que daí o cara entra sabendo que não vai ser retaliado, porque não tem ninguém com arma ali dentro. Geralmente escola. Aí o que acontece? Esse presidente Bill Clinton, uma vez, ele tentou fazer um controle disso. Ele disse, não, vamos limitar o número de armas que cada pessoa pode comprar por mês. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, que foi o que ele disse. Vamos limitar o acesso às armas. Vamos diminuir o número de armas que cada pessoa pode comprar por mês. Isso é o controle de armas dele. Ou seja, é um país fortemente armado. Então, se tu não tiver uma regra constitucional clara, cada um faz o que quer lá dentro. Eles podem ter o exército mais poderoso do mundo. Mas o que o exército vai fazer? Vai sair atirando na própria população? Então, o que segura os Estados Unidos é a Constituição deles. Complicado isso. É complicado, mas, por outro lado, é o sistema deles que funciona há séculos. E no caso da Rússia é outra conversa. É que a Rússia está num território que é rota de passagem de civilizações, né? Muçulmanos, turcos, mongóis, os conflitos na Europa, os nazistas tentaram. Napoleão tentou invadir a Rússia, se ferrou, foi atacar no inverno, né? Isso que dá não saber um pouquinho de geografia, foi atacar no inverno. Foi atacar no inverno, os soldados morreram de fome, né, de frio. Aí os alemães foram atacar, nazistas, na época do Hitler, foram atacar a Rússia, na época da União Soviética, foram atacar no inverno. Era tão frio que o combustível do tanque de guerra congelava. Cara, se os caras soubessem um pouquinho mais de geografia, talvez o rumo da história fosse outro. Vai saber. Mas é a arrogância do detentor do poder, né? Mas voltando aqui ao conflito árabe-israelense, a OPEP já tinha sido formada e o preço do petróleo sobe horrores, colocando o mundo de joelhos. Quando coloca o mundo de joelhos, aí começa uma era no mundo de buscar alternativa energética, só que não sob o discurso ecológico, mas sob o discurso econômico. Nós temos que ter alternativa. E no Brasil começa a se construir hidrelétrica atrás de hidrelétrica, hidrelétrica atrás de hidrelétrica. E o PIB do Brasil, que hoje em dia está caindo aí, né? Cai 1%, 0,5%, os mais otimistas dizem, subia naquela época cerca de 14% ao ano, mais do que a China no máximo dela. Por quê? Porque o Brasil estava investindo horrores nisso. Né? Só que foi nessa de investir que começou a pegar dinheiro internacional, porque ele não tinha poupança, e pegando dinheiro internacional criou a maior dívida externa do mundo na época, que depois perdeu para os próprios americanos, tá? Que tiveram durante muito tempo a maior dívida externa do mundo e o Brasil a segunda. E quando tu dá o passo maior do que a perna, tu dá com um passo maior que a perna com a ajuda de um apoio. Esse apoio é dinheiro internacional. Esse dinheiro internacional depois cobra juros. Né? Daí o Brasil ficou com uma dívida enorme. Mas nesse período dos anos 70, o Brasil cresceu muito economicamente. Só que ele tinha que ter feito um planejamento de poupança. E poupança é uma coisa muito difícil de enfiar na cabeça do cidadão quando ele está acostumado a gastar. Né? É bem difícil. Então, geralmente, os povos que eles passaram por grandes crises, eles têm esse costume de saber que a história muda e que pode voltar a ser pior. Então, os caras têm o costume de poupar, de ter um capital, pelo menos os 10% que ele ganha, ele economiza. Tem país no mundo que o cara, 40% ele economiza. E o que acontece? Com mais dinheiro no banco, os governos têm dinheiro ali para usar. Ah, mas se eu botar o meu dinheiro no banco, o governo vem e pega? Sim, porque o banco ele pega o teu dinheiro e empresta para quem pedir. Ah, mas daí se tu pedir ali de volta, ele tem? Ele tem, mas daí tem um prazo para devolução. Aí esse giro do dinheiro é que o banco ganha dinheiro. Ele é um intermediário.
Ele é o cara que pega o teu dinheiro, o dinheiro da sociedade, e empresta para o setor, para uma empresa. Cobra os juros, depois volta o teu dinheiro com um acréscimo. E uma parte fica com ele. Então, o que, que acontece? Né? O mundo se ferrou aqui, porque subiu a energia, que na época era 80% do mundo usando petróleo e derivados. Hoje em dia é uns 60, 70, entendeu? Diminuiu a dependência, mas ela continua maior, enorme. E essa crise mundial do petróleo, ela deu poder sobre os árabes. E como deu poder para os árabes, os palestinos passaram a ser ouvidos. Só que veja bem, não eram os palestinos que tinham dinheiro, eram os outros países árabes produtores. Os palestinos eram um povo lá, sem eira nem beira, mas que eram usados como justificativa. O petróleo se torna uma arma. Aqui estão os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a maioria deles do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, que não é árabe, mas é um produtor aqui na região, Iraque, Kuwait, Catar. Na América do Sul, Venezuela, Equador, Angola, a Argélia, Líbia e Nigéria na África. A Venezuela era riquíssima. Só que aí que tá, o venezuelano gastava dinheiro ao rodo, não economizava. E quando o petróleo começa a baixar o preço no mercado internacional? Venezuela se ferra. Por quê? Porque ela não era um país diversificado economicamente como era o Brasil. O Brasil pode falar mal o que quiser dele, mas qual é o maior setor empregador do Brasil? Ah, a soja. Não, a soja é o maior produto de exportação. Mas o Brasil tem uma economia diversificada. Insuficiente ainda para as nossas necessidades, verdade. Ainda muito aquém das nossas necessidades, concordo. Né? Mas é um país diversificado. Agora, quando um país depende muito de um fator econômico, no caso do petróleo, aí o petróleo baixa o preço no mercado internacional, porque daí o que, que acontece? Quando surgiu essa crise, em 73, aí em 79 surge uma outra crise do petróleo, todo mundo já está procurando alternativa. O Brasil com as hidrelétricas e o resto do mundo com petróleo, com outras coisas e tal. E aí que tá. O que, que faz os países que são produtores de petróleo? Eles passam a vender menos. E daí eles passam a ganhar menos. E ganhando menos, eles quebram. Então, os anos 80 para a América Latina, e aí incluindo Venezuela, etc., foi a chamada década perdida para a América Latina. Uma década em que tudo aquilo que, devido à crise do petróleo, devido à gastança, devido à falta de poupança, o crescimento rápido nos anos 70 cobrou o preço nos anos 80. E os anos 80 foi uma época de crise. Tu acha ruim hoje que tem inflação, né? Tu vai no mercado, no mês que vem, os produtos já estão com preço maior, a carne está horrível de comprar, não dá mais para fazer o churrasquinho todo final de semana, né? Sabe o que, que é? Tu ganhar o teu salário e no final do mês tu ter 20% a menos em valor, porque o preço das coisas aumentou pelo menos 20% e o teu salário não. Isso era o que eu vivi na idade de vocês, eu vivi isso. Era hiperinflação no Brasil. Milhares por cento ao ano subiu o preço. Entendeu? Porque falta de produção. Aí o governo, para pagar os salários, emite mais moeda no mercado, sem produto, o preço dos produtos aumenta de preço. Tu pensa que está com mais dinheiro, mas não. Tu simplesmente está ganhando mais papel. Papel moeda. Professor, mas então a crise do Brasil, eles investiram horrores em hidrelétrica, mas de fato acabaram investindo em industrialização pouco, então, no país. A indústria da construção, né? A indústria da construção. Porque a grande indústria, o grande boom industrial do Brasil vem da década de 50, com o governo de Juscelino Kubitschek. Esse foi o cara. Tá? Ele atraiu empresas estrangeiras para o Brasil. E, claro, tinha as empresas estatais também. Agora, o problema é que nos anos 70, no governo militar, se gastou muito mais do que o Brasil tinha. E os anos 80, quando entrou, aí o que acontece? Daí começou a crise econômica. Na Argentina teve revolta contra os militares e tudo. No Brasil eles saíram de fininho. Eles fizeram a redemocratização. Aí veio em 88 uma nova Constituição. Só que a Constituição brasileira deu vários direitos. E esses direitos tinham que ser pagos. Por quem? Pelo Estado brasileiro. Mas, cara, de onde que tira o dinheiro do Estado?
Quanto tem um SUS ali? Quanto tem uma escola pública? Quanto tem uma rodovia pavimentada? Onde que vem o dinheiro disso? Os impostos. Entendeu? Então as pessoas, quando dizem isso é de graça, eu defendo uma educação pública e gratuita. Nunca é gratuita. O salário de um professor, o salário de um atendente, o salário da recepcionista, do assistente educacional, da pessoa que faz a faxina, vem de um lugar. Vem do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional vem dos impostos. Eu não estou falando mal disso, mas eu estou dizendo que essa história de dizer que é tudo gratuito não é bem assim, entendeu? Só que o que acontece? Houve uma gastança enorme nos anos 70, e os anos 80 cobrou. Só teve um país na América Latina que cresceu, lá do México até Terra do Fogo, só teve um país na América Latina que cresceu o PIB, chamado Colômbia. O que a Colômbia exporta? Formalmente, café. Tu sabe o que ela é conhecida mundialmente? Cocaína. E o que acontece nos anos 80 e 90? Explode o tráfico de drogas internacional. Tinha que ter aula de geografia disso. Isso aí é uma coisa que é ausente nas provas de vestibular, mas faz parte da realidade. A gente tem que estudar esse fenômeno. Não para achar bonito ou achar ruim, mas para conhecer, entender. Entender o caos que o mundo se tornou devido ao consumo de drogas. Não, a criminalidade explodiu. Eu me criei em Porto Alegre. Porto Alegre, casa de rico, não sei se vai dar para ver aqui, que a imagem está. Não estou me vendo aqui como apresentar. Mas era que a casa de rico tinha uma mureta que era um bairro Lindóia, ali em Porto Alegre. Era uma mureta assim, simbólica para dividir o pátio do cara da rua. Era o quê? 1 metro e pouco. As casas dos mais pobres também. E, de repente, nos anos 80, vem uma crise econômica brutal, começa a ter uma migração exagerada para as cidades e não tem o emprego que tinha nos anos 70. O cara ia comprar uma casa de que jeito? Nos anos 70 era subsidiado, juros baixos. Nos anos 80 não tem mais isso. Então o cara olha a aula de geopolítica, lá o Oriente Médio, aqueles loucos brigando lá, e não percebe como aquilo tem relação com o teu cotidiano. Então, pessoal, eu já atendo as perguntas, só para terminar, que já está dando meu tempo, tá? Aí ficam as questões para a próxima aula. Ó. 4 guerras árabes israelenses que tem que entender. A de 48, que foi da independência, a do Canal de Suez em 56, a de 1967, que foi a Guerra dos 6 Dias, que mostrou Israel bem, e a de 73, que foi a de Yom Kippur, que gerou a crise do petróleo. Então, a primeira, Israel se dá bem. A segunda, se dá mal. A terceira, ela se dá bem. A quarta, ela se dá mal. Mal em termos, né? Então, assim, agora a próxima aula, a gente vai falar aqui sobre os acordos de paz que ocorreram na década de 80, tá? Desculpa, na década de... A década de 80, a OLP, Organização da Libertação da Palestina, desse cara aqui, Yasser Arafat, começa a ter um peso cada vez maior no cenário mundial, né? Tá? E vamos ver os conflitos que ocorreram lá dentro e tal. Bastante coisa aqui. Tinha alguma pergunta para fazer, hein? Professor, continuando nessa linha de pensamento que a gente estava, enfim, falando sobre o Brasil, um dos efeitos da redemocratização a gente percebe agora na nova reforma administrativa, que, enfim, eles ressaltam bastante que é a Previdência, né, que acabou ganhando uma expansão maior no orçamento público e, no fim, consome muito do dinheiro estatal. O dinheiro estatal é o nosso dinheiro, né? Isso aí é um tema complicado de tratar, né, cara? Mas, assim, eu sou... Aí já é a opinião de pessoa e não o assunto do professor. Eu acho que existem os contratos firmados, né? E esses contratos, inclusive com os trabalhadores do setor público. Então, é um contrato firmado. Tu fez um concurso, tu entrou naquilo, de repente alguém chega no meio do campeonato e diz, vamos mudar as regras do jogo. É complicado. Então, isso aí tem que ser cumprido. Agora, o que acontece? Daqui para frente, tu tem que fazer um plano para captar dinheiro, entendeu? Agora, o problema que eu vejo numa reforma administrativa é quando o setor, um setor, a maioria faz, e uma elite pública não faz. Aí é que é complicado, né? Porque eu acho que se é para ter reforma, é para ter para todo mundo. Então eu defendo uma reforma, mas inclusive para quem está no topo da pirâmide. E isso inclui os políticos.
Se eles fizerem uma reforma deles, eles têm, mesmo que em termos percentuais ela seja ínfima, ela seja pequena em relação ao todo, mas daí tem moral para fazer a reforma para todo mundo. Porque o cara cortou na própria carne, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Então, a aula está dada por encerrada, mas quem quiser ficar conversando aqui, eu fico aqui com vocês, tá legal?